Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Patrícia Alves e a nossa aula de hoje vai ser sobre CLT versus ser dono do seu próprio nariz. Que aqui no nosso canal, como a gente fala de viver de jornalismo, significa efetivamente trabalhar com assessoria de imprensa Freedom, que é aquilo que a gente fala aqui no canal e é aquilo que eu ensino já desde setembro de 2020. E a gente vai fazer essa análise do ponto de vista de 4 aspectos. O primeiro aspecto salarial, o segundo é de reajuste salarial, o terceiro é de oportunidade e o quarto de recolocação profissional. E por que a gente vai abordar esse assunto? Porque algumas pessoas falam para mim, Patrícia, mas eu sou CLT, Patrícia, eu sou contratada, eu tenho estabilidade, né? Ou em outros casos, são pessoas que já não estão satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo, mas elas têm medo, né, de migrar, de empreender, né, de sair, de soltar as suas amarras para vir para esse lado aqui, que algumas pessoas chamam de o outro lado do balcão, né, que é a assessoria de imprensa, e que de outro lado do balcão não tem nada. Nós fazemos jornalismo todos os dias e quem acompanha o canal sabe disso. E se você não acompanha o canal, dá uma olhadinha aqui, tem vários vídeos onde eu mostro o que é que nós fazemos dentro da assessoria de imprensa Freedom. E aproveita e se inscreve para a terceira semana Viver de Jornalismo do 0 ao 5K, que vai acontecer agora nos dias 21, 24 e 26 de agosto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a analisar do primeiro ponto de vista, que é o salarial. Para que isso fique ainda mais justo, eu vou pegar uma outra caneta aqui. Nós vamos analisar do mesmo valor, né? Vamos falar assim, com a mesma remuneração. Então vamos imaginar um CLT que ganha aí R$3.000 por mês. Vamos fazer um parênteses aqui. A média salarial de quem está começando na área de jornalismo hoje aqui no Brasil é de R$1.400 a R$2.500 já há algum tempo. Obviamente que em alguns estados, como por exemplo Brasília, esse valor ele é maior, ele pode chegar a R$4.000 no início do trabalho, mas em outros estados, né, lá no Nordeste, por exemplo, esse valor é menor, né, pode chegar a R$1.800 para quem está começando. Então vamos pegar uma média que é sempre mais interessante, já que a gente está falando em termos de Brasil, e vamos pegar uma média salarial de 2.400. Então eu já estou considerando que esse jornalista CLT aqui, ele ganha acima da média do mercado, ele ganha R$3.000 agora no início de carreira, tá bom? E vamos imaginar então um AIF. O que é um AIF, gente? É um assessor de imprensa Freedom, que trabalha nesse modelo, né, que eu ensino aqui no canal, que é dono do seu próprio nariz, é dono do seu próprio horário, ele trabalha de casa, ele trabalha na editoria dos sonhos dele, ele escolhe os clientes com que ele quer trabalhar, e isso é absolutamente possível. Então a gente vai falar de um AIF que ganhe também, que tem uma remuneração de R$3.000. Só que a gente vai fazer o seguinte, este AIF, ele não é CLT, ele não tem esses R$3.000 na carteira de trabalho. Então como é que ele pode ganhar esses R$3.000? Pode ser um cliente de 3, mas aqui, para ser ainda mais interessante essa dinâmica, eu vou considerar um assessor de imprensa que tenha 2 contratos ruins, né, para o mercado. O que eu chamo de 2 contratos ruins? Ele tem 2 contratos de R$1.500. Né, que é um valor absolutamente possível, um valor que o mercado paga com bastante facilidade, né? Eu costumo dizer que um assessor de imprensa Freedom, para fazer o trabalho nos moldes que a gente faz, o ideal é um contrato a partir de 2, bom mesmo, um primeiro contrato de 2,5. Então se eu tiver 2 contratos de 2,5, eu já não ganho 3, eu ganho 5. Mas vamos considerar para que a gente tenha o mesmo valor, a mesma remuneração entre esse que a gente vai chamar de jornalista A, que é o jornalista CLT, e o jornalista B, que é o jornalista dono do próprio nariz dele, que é o jornalista AIF, jornalista que faz assessoria de imprensa Freedom. Então, do ponto de vista salarial, valor mensal, os 2 ganham a mesma coisa. Aí você vai falar pra mim, Patrícia, mas esse cara aqui de CLT, ele tem benefícios. Então vamos lá, a gente não vai entrar aqui em todos os benefícios, né? Ah, mas ele tem imposto, ele recolhe imposto de renda, então aqui é menos o imposto de renda, que geralmente é 1,5%, né? Aqui a gente recolhe o INSS. Ai, Patrícia, se ele parar de trabalhar, ele tem a cobertura do INSS. Ok, mas isso também é descontado uma parte aqui do salário dele. Patrícia, ele tem fundo de garantia. Se ele, né, um dia for mandado embora, ele pode pegar esse dinheiro de volta.
também isso é descontado do salário dele, né? E aí ele tem também o 13º salário lá no mês de dezembro, ou seja, se a gente pensar em R$300 por mês, se eu dividir, só para ser mais rápido aqui, se eu dividir isso aqui por 10, vai dar em torno de 200 e pouco, em 12, em 300 e poucos reais aqui por mês, se eu considerasse isso mês a mês, né? Então vamos arredondar aqui, ó, para R$300 por mês. Então ele não vai ganhar esse dinheiro limpo, né? Ele vai bruto, ele vai ganhar esse dinheiro líquido. Então descontado aí todos os impostos, a gente vai ter um valor aí de, vamos chutar, uns R$2.800, que é o salário dele. E do lado de cá, quais são os impostos? Bom, ele tem que ser um jornalista, se ele é um freedom, ele emite nota fiscal. Mas se ele for MEI, né, se ele for um microempreendedor individual, a única despesa que ele tem aqui são R$60 por mês que ele tem que pagar. Ele não paga nada sobre as notas emitidas, ele não paga nenhum valor, ele não precisa ter um escritório de contabilidade se ele for MEI. Então a única despesa dele aqui é R$60 por mês, né, para pagar, porque ele é MEI e ele tem que fazer esse recolhimento. Então aí a gente já começa a perceber que, né, nós temos um desconto menor. Patrícia, mas e a questão do INSS, a questão do imposto de renda? Hoje nós temos vários modelos nos bancos e seguradoras onde você pode fazer esse seguro aqui, né, como se fosse o seu INSS, como se fosse o seu fundo de garantia. Você pode ter um seguro de trabalho, por exemplo, você pode ter uma carteira de investimento. Então você pode sim pegar este valor, parte desse valor aqui. A diferença, e vamos lá já considerando as diferenças, é que do lado de cá, como CLT, você não escolhe onde você quer aplicar o seu dinheiro e de que maneira você quer guardar o seu dinheiro, né? O governo decidiu para você que vai ser através do INSS, que vai ser através de fundo de garantia, que a gente fala em aposentadoria, que você vai começar a pensar nisso lá na frente, quando você já tiver em idade ou tempo de serviço. Deste lado aqui, quando você sendo dono do seu próprio nariz, qual a diferença? Que você escolhe onde você quer investir o seu dinheiro, de que maneira você quer investir o seu dinheiro, se você quer fazer um seguro, não quer fazer um seguro, se você vai guardar, vai fazer um RDC, um CDB, onde você quer colocar. Então aqui já começa, a gente começa a perceber muito mais liberdade, né, realmente sendo dono do seu nariz, e as vantagens e desvantagens, elas não são tão diferentes assim quando a gente olha para elas, né? Então a questão salarial é o primeiro aspecto. Vamos considerar que os dois fiquem aí mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos pensar agora no segundo aspecto, que é do ponto de vista reajuste salarial. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas para você que é CLT. Por quê? Porque nós não estamos... Existem duas situações, tá? Tem o reajuste salarial. O que é o reajuste salarial? É quando o seu salário, ele sobe, né, para se equiparar à inflação daquele ano. Ou seja, se você ganhava R$3.000, no ano seguinte tudo subiu, as coisas subiram, arroz, feijão, café, combustível, leite, né? E o seu salário não sobe o ano todo, ele só sobe uma vez por ano. Então, se você estava aqui, né, o preço das mercadorias estavam aqui, a mercadoria vai subindo ao longo do ano e o seu salário continua igual. Uma vez por ano, o que os patrões devem fazer, né? Eles têm que reajustar o seu salário para que você volte a ter o mesmo poder de compra. Só que quando chega nessa hora do reajuste salarial, entra a figura de quem? Do sindicato. Por quê? Porque geralmente o setor patronal, ele negocia, às vezes porque ele não tem esse reajuste, né, para todo o quadro dele, ou enfim, pelos motivos que forem. Mas se você entrar hoje no sindicato dos jornalistas da sua e do seu estado, você vai ver sempre, né, o sindicato brigando por vocês, para que vocês consigam, vocês CLTs, ou você que pensa que ser CLT é o melhor caminho, para que você consiga pelo menos estar equiparado à inflação. E geralmente isso não acontece. Geralmente você vai estar sempre um pouquinho abaixo de reajuste, aí um pouquinho abaixo. Quando você vem 3, 4 anos, né, seu salário está extremamente defasado.
Isso nós estamos falando de reajuste salarial. Se é difícil o reajuste salarial, se você precisa de um sindicato brigando para você, que é CLT, você imagina como é que funciona para você ter um aumento salarial. Então, reajuste salarial não é aumento salarial. Então, se hoje você paga com o seu salário o seu aluguel, você faz as compras do mês e você consegue guardar aí para fazer uma viagenzinha no final do ano e você quer comprar um carro, por exemplo, né? Se você paga essas suas contas e faz a sua viagem, esse é o seu modelo do ano aí. Quando você, né, faz o reajuste salarial, o que acontece? Você continua no ano seguinte só pagando o seu aluguel, só fazendo as suas compras e continua guardando, talvez, né, dependendo se esse reajuste se ele foi correto ou não, se ele foi dentro da inflação ou não, você continua tendo dinheirinho aí para fazer uma viagem por ano. E quando eu falo de aumento salarial é quando você de fato quer mudar o seu padrão de vida. Eu quero morar numa casa maior, eu quero trocar o meu carro, eu quero ter um carro melhor, ou eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos, ou eu quero levar os meus filhos para algum lugar, eu quero que os meus filhos estudem numa outra escola, ou eu quero morar num outro lugar, né, num outro estado, quero morar na praia, por exemplo, e aí o que eu ganho já não dá. Então não adianta o reajuste salarial, eu preciso de um aumento salarial. Como é que funciona aqui no caso do CLT? Ele tem que bater lá na sala do chefe, dizer, chefe, olha, é o seguinte, eu preciso mudar de padrão de vida, eu preciso que você me dê um aumento. Hoje eu estou ganhando 3, mas eu preciso ganhar 4,5. Então você vai lá e você fala para ele, olha, eu preciso ganhar R$4.500. Isso significa que todos os impostos que a empresa paga também vão incidir em cima de R$4.500. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Você tem que esperar que alguém autorize, né, ou que aceite esse seu aumento salarial. E se o AIF, se o assessor de imprensa Freedom, precisar de um aumento salarial, como é que ele faz? Ele arruma mais um contrato. Ele tem 2 contratos de 3,5, ele arruma mais um contrato de R$1.500 esse mês e ele pronto, passou a ter R$4.500. Percebe a diferença? Ele decide, ele vai para o mercado e ele fala, olha, eu quero R$4.500. Isso acontece comigo, por exemplo, ano passado, eu atendia a equipe da Stock Car, eu atendia a Filarmônica sozinha, né, sem precisar de nenhuma ajuda. E eu atendia a Santa Casa de Rio Claro e fazia vários jobs, né, alguns específicos, e aí tudo isso trazia a minha remuneração, que hoje está na faixa, na época estava na faixa de uns R$16.000. Aí eu quero um aumento, falei, bom, esse ano eu quero fazer outras coisas, né, eu quero dar um esticão, sabe a pessoa que corre, não sei se você faz pedestrianismo, e aí ela vai naquela toadinha e ela fala, bom, agora eu vou dar aquele estirão para poder, né, dar uma adiantada aqui na minha corrida. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um outro cliente no mercado e aí eu trago um outro cliente para dentro da agência. Isso acontece com os meus alunos, por exemplo, né? Eu tenho lá, vamos pegar o exemplo aqui da Regiane. A Regiane está atendendo uma cliente na área de empreendedorismo feminino e ela vai buscar um segundo cliente para ela, né? E tem que buscar um terceiro, inclusive. Ou o caso do Ângelo, que já tem 2 clientes, ele está buscando o seu terceiro e assim por diante. E aí a gente entra no terceiro aspecto, que é o da oportunidade. Vamos supor que esse patrão aqui do CLT diga para você, não, desculpa Patrícia, nós não temos como dar um reajuste salarial, como é um aumento salarial, como é que eu vou justificar que eu vou dar um aumento salarial para você? Você só consegue ter um aumento salarial se você mudar de patamar, se você subir aqui no nosso plano de carreira. Você então é um editor A, você vai passar para editor B, você é um repórter A, você é um repórter B, vai passar para um repórter A. Então, precisa buscar, tem que ter essa vaga. Aí eu pergunto pra você, quais são as chances de existir essa vaga dentro do veículo de comunicação da sua cidade? Faz esse exercício de pensar, ou onde você está trabalhando hoje, né? Então você precisa. Aqui não, aqui eu vou para dentro do mercado. Você imagina que eu atendo a área da saúde e eu tenho aqui eu tenho um contrato com uma clínica, né, de nutricionista, e eu tenho um contrato com um hospital da minha cidade. Quando eu vou para a área da saúde para buscar um terceiro contrato, qual é a gama de oportunidades que eu tenho? Muitas. Eu posso pegar um psicólogo, posso pegar um psiquiatra, eu posso pegar um psicólogo da área de esporte, eu posso pegar uma clínica de genética, eu posso pegar uma clínica de
de fertilização, eu posso pegar uma clínica, um cardio, eu posso, entende? Começa a pensar comigo aqui na área da saúde, quais são as oportunidades que você tem para você buscar um terceiro contrato dentro da editoria que você atende, que pode ser saúde, falando aqui como um exemplo. Patrícia, isso é na área de esporte. Na área de esporte eu atendo lá a equipe da Stock Car. Putz, eu quero mais um cliente. Aliás, eu quero mais um cliente nessa área de motor. O que eu tô indo buscar? Eu vou lá na Fórmula 4. Né? Tem vários pilotos lá, eu tô lá olhando, tô analisando quais tem o perfil, qual eu quero atender, quais deles eu gosto mais, com quem eu me identifico, e eu vou bater lá, vou dizer, olha, eu sou assessor de imprensa, trabalho com a área de motor, vamos falar sobre isso, eu acho que você tem esse perfil midiático, vamos lá, e eu vou buscar. Então, quando eu falo de ser dona do meu próprio nariz, as oportunidades para que eu consiga esse aumento salarial, ela é enorme. Ela é muito maior do que quem está hoje aqui na área de CLT. Porque nada relacionado ao CLT está nas mãos da pessoa que executa essa tarefa. Nada. Nada, absolutamente nada. A única coisa é eu buscar, é eu bater lá, é eu entrar na fila, é tentar conquistar essa vaga. A partir do momento que você entrou nessa vaga, nada mais está sob o seu controle. Tudo está no controle da empresa ou do governo, ou do sindicato, que precisa te ajudar, por exemplo, em reajuste salarial. Tá? Ao passo que aqui, né, dentro de OIF, você não é um CLT, mas tudo está sob o seu controle. E aí, pensando ainda no quarto aspecto, que é o da recolocação profissional. Vamos supor que um belo dia, se você chega lá na redação e o jornal fechou, o portal fechou, né, estamos reduzindo o nosso quadro de funcionários, a gente vê isso todos os dias. Todos os dias. Você abre o jornal e você vê pessoas sendo demitidas, jornalistas sendo demitidos. Você foi demitido do seu cargo, você perdeu tudo isso que você achava que era, né, algo que te dava estabilidade, e aí você vai buscar uma recolocação nova. Detalhe, quando você vai buscar essa recolocação, o que acontece? Você tem que pelo menos buscar dentro daquilo que você tem experiência. Então, se eu tenho experiência como repórter televisivo, é mais difícil que eu consiga, né, disputar uma vaga com alguém que tem experiência em reportagem de impresso, né, ele tem mais experiência em impresso, eu tenho mais experiência em TV, a vaga é para impresso, talvez essa vaga fique com outra pessoa e não comigo. Então, se eu tenho experiência, por exemplo, em TV, é muito provável que eu tenha que buscar essa vaga dentro de TV. Né, para ser mais rápida a minha recolocação. Então você vai ficar mais tempo no mercado esperando ou procurando um emprego. E o que acontece aqui desse lado, se você perde um cliente, por exemplo, perdi o cliente, a minha clínica, né, me demitiu, não deu certo, fechou, ela não entendeu a proposta da assessoria de imprensa, ou trocou de sociedade, né, não querem mais, querem dar um tempo, seja lá o motivo que for, eu perdi esse cliente meu de R$1.500. O que acontece comigo? Eu continuo com o segundo, eu continuo com uma renda enquanto recoloco esse cliente. E eu posso fazer isso no tempo que eu definir que isso vai acontecer, porque vai depender do tempo, né, do quanto eu vou para o mercado, do quanto eu vou me dedicar a buscar esse segundo cliente, aos números de scripts que eu vou mandar, como é que eu vou falar com esse cliente, enfim, a gente tem sempre um método aí dentro, por exemplo, da escola do OIF, a gente tem um método de trabalho, né, mas pode ser o seu método, né, não tem problema nenhum, pode ser a forma que você vai buscar. Tá ótimo. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que mesmo que você perca um contrato, né, você tem um segundo, né, que vai te sustentar, que vai pagar suas contas básicas, a sua água, a sua luz, seu aluguel, né? Para que você, enquanto você vai buscar uma recolocação, um outro cliente para repor esse cliente que você perdeu, né? Ao passo que aqui no CLT, quando você perde tudo, né? Aqui não, aqui quando você perde um cliente, você perde só um cliente. A tua empresa continua existindo, você enquanto profissional continua existindo, você tem um cliente ali para atender, você vai buscar essa recolocação. Tá? Então, aqui são os principais 4 aspectos para você que acha, né, que ser CLT é instabilidade, para você que acha que ser CLT é o único caminho dentro do jornalismo. Então, quero mostrar para você que empreender dentro do jornalismo, mais especificamente dentro da assessoria de imprensa Freedom, pode ser também um caminho bastante interessante quando você faz essa análise de um e de outro, tá bom? E para quem quer, então, sair desse sistema CLT e vir para a área da assessoria de imprensa Freedom, eu tenho um
convite para fazer. Primeiro, acompanha sempre esse canal, tem muito material gratuito, toda terça-feira tem aulão gratuito lá no YouTube, tem ronda de pauta na segunda-feira de manhã lá no Instagram, no nosso canal do Insta. Nós temos sempre, às quintas-feiras, geralmente tem alguma entrevista, eu tenho aulas extras, então acompanhe o canal, chama os seus amigos jornalistas para acompanhar também, chama os seus amigos que querem trabalhar com jornalismo, né, que já tem uma agência talvez, que queira implantar assessoria de imprensa nessa agência, convida também para conhecer esse canal. E aí no dia 21, 24, 26 de agosto nós vamos ter a terceira semana Viver de Jornalismo do 0 ao 5K. Eu vou mostrar para você que caminho é esse, como é que a gente faz para chegar aqui nesse caminho, tá bom? Então espero que isso tenha pelo menos trazido um pouquinho de luz, né, para você que ainda tem dúvida de que empreender é um bom negócio.